com enorme prazer, recebo a senhora nesta data tão importante para mim, onde há 43 anos atrás eu gravava o meu primeiro piloto para o rádio, e a senhora, que é um patrimônio nacional, embaixadora da vacina e uma mulher mundialmente reconhecida, orgulho do Brasil e da nossa ciência. E agora fiquei muito feliz de vê-la também, ver também um artigo publicado sobre a senhora na revista The Lancet, a mais importante revista científica do mundo, onde estão publicadas as grandes descobertas da ciência e os grandes feitos. Eu queria começar essa entrevista, antes de entrar diretamente no assunto Covid e no assunto vape, perguntar à senhora como é que foi a sensação de ver esse artigo publicado na The Lancet. Bom dia, Dauro, obrigada. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Sim, foi uma gentileza, né? Acho que a revista The Lancet ela faz registro e bota o perfil de alguns cientistas e pesquisadores em diferentes áreas. Nessa semana saiu de um outro colega nosso da Fiocruz, o Dr. Marcos Lacerda, de Manaus, que é um dos maiores pesquisadores em malária no Brasil e uma pessoa de grande valor. Então, para mim, foi uma coisa muito boa ver um gesto deles de reconhecimento, sobretudo em relação ao Brasil. Quando nós vemos o mundo do hemisfério norte olhar o hemisfério sul, é sempre algo que nos comove, sobretudo nesse momento onde o hemisfério norte mostra uma situação e perspectiva muito ruim em relação a nós e ao mundo, em relação à ciência, né? Então, assim, nós temos uma grande preocupação, de modo que eu recebo sempre essas coisas com muita, eu diria, muita modéstia, né? Posso dizer assim, Dauro, mas é um reconhecimento, seguramente, ao nosso compromisso público de sempre informar da melhor maneira possível as pessoas com aquilo que nós estamos fazendo e outras pessoas estão fazendo no mundo pelo melhor da ciência, né? Então, acho que sim, fiquei muito contente com isso. Doutora, eu me lembro quando a pandemia de Covid-19 começou em 2020, na primeira entrevista que fizemos, a senhora dizia naquela época: nós vamos ter que aguardar 2, 3 anos para que tenhamos alguma melhora efetiva e eficaz até que venham as vacinas. Vieram as vacinas, depois de toda aquela luta, a senhora foi uma das mulheres que mais lutou, que contrariou a tantos interesses, que foi tão bombardeada por negacionistas, obscurantistas, e a senhora foi uma das grandes guerreiras, e por isso esse título de embaixadora da vacina. E a senhora disse: a Covid nunca mais deixará de existir, ela vai caminhar, o novo coronavírus vai caminhar com a humanidade como o influenza e como outros vírus. Nós podemos dizer hoje que temos essa doença sob controle, doutora Margarete? Sim, sob controle, usando uma expressão epidemiológica, Daura, eu diria que sim, né? Mas, assim, eu reitero aquilo que eu disse há 5 anos atrás, né? Nós estamos em vias de completar 5 anos do aparecimento desse novo vírus pandêmico que circulou entre nós. Nós temos outras pandemias, seguramente, que virão nos próximos tempos, não muito longe, né? Está muito próximo de uma nova pandemia, né? Não por coronavírus, mas por vírus da influenza, é mais parecido com a gripe espanhola de 100 anos atrás do que com a última pandemia, mas nós sabemos que, da maneira como ele se disseminou no mundo, ele permaneceria entre nós. Por isso é que a vacina para a Covid-19 ela será uma vacina muito provavelmente perene. E hoje há estudos muito interessantes sendo feitos já, ainda em fase clínica, mas longe de serem aprovadas, as vacinas conjugadas para a influenza e para a Covid-19. Nós não sabemos responder ainda se essas vacinas deverão ser anuais, provavelmente sim, é bastante provável que assim o seja, mas há estudos muito importantes. Então, assim, a vacina da influenza, ela certamente vai continuar sendo modificada e remodelada, digamos, né, a todo ano, porque os vírus são muito mutáveis, e muito provavelmente a vacina da Covid-19, nós esperamos que ainda esse ano, em 2025, nós tenhamos uma nova vacina para a Covid-19 aprovada, né? Enfim, há estudos e está muito próximo disso,
E a vacina da influenza, se nós pudermos ter conjugada, seria, sem dúvida nenhuma, algo muito bom para a população de modo geral. Agora, alguns cientistas têm dito que não se deve, por enquanto, tomar de imediato o reforço, porque há justamente essa possibilidade da chegada dessa nova vacina. Ela seria nos mesmos moldes do RNA condutor ou de vetor viral, essa coisa assim, ou realmente uma nova tecnologia, doutor? Não, a tecnologia de RNA mensageiro... RNA mensageiro. Ela é uma tecnologia que já está incorporada, né? Enfim, gerou muito justamente a posição do Prêmio Nobel, né? O casal que descobriu essa tecnologia tão revolucionária, e ela hoje, a tendência é que o RNA mensageiro seja uma plataforma a ser utilizada não apenas em novas vacinas, como também numa amplíssima área terapêutica. Então, assim, medicamentos oncológicos, por exemplo, muitos já estão em estudo utilizando essa tecnologia. A tecnologia do RNA mensageiro, ela é tão revolucionária, ela veio para ficar em toda digamos assim, toda a farmacologia, não apenas para vacina, mas para medicamentos também. Então, sim, é provável que nós tenhamos uma nova vacina aprovada ainda esse ano, porque como as cepas mudaram muito, né, o vírus foi muito mutante, então, desde que a cepa Ômicron apareceu, então hoje tem a cepa que predominava a circulação era XBB, agora a vacina que tem que ser aprovada é com a JN1, que é a cepa que circula prioritariamente. Então, assim, as vacinas não dão conta da velocidade com que o vírus pode mudar. Então, nós temos que ter um padrão epidemiológico que permita, digamos assim, a fabricação e a testagem, porque não adianta só fabricar, a vacina tem que ser testada em largo número de pessoas para que as agências regulatórias possam aprová-las. Então, é isso. Esse ano nós já temos uma vacina aprovada pela Anvisa, já com uma cepa nova, e possivelmente ainda vamos vacinar nesse primeiro semestre do ano uma vacina monovalente, e as pessoas devem se vacinar. Nós não chamamos mais de reforços, Laura, porque não é exatamente um reforço, né? É uma vacinação periódica, como a vacina da influenza que nós fazemos anualmente. A vacina da influenza já vai sair a nova esse ano, muito provavelmente no SUS ela estará disponível a partir do fim de março, começo de abril, que é a sazonalidade com que se vacina no Brasil, né? E possivelmente a vacina da Covid-19 igualmente. Então, hoje a questão vacinal ela é muito estratégica para nós, né, Gauro? Porque nós sabemos, por exemplo, que o Brasil é uma população que envelhece rapidamente. E essa preocupação, ela aplica, digamos assim, no nosso dia a dia, porque nós envelhecemos muito rápido no Brasil. De modo que nós temos que estar preparados para proteger uma população que envelheceu sem repor geracionalmente alguém que vai substituir. O Brasil envelheceu tanto hoje, para que nós repuséssemos a população do ponto de vista geracional, seria necessário que cada casal tivesse 2 filhos. Isso não existe mais no Brasil. A nossa taxa de fecundidade ela é muito baixa, mesmo entre as classes menos favorecidas. Ela está 1,4 entre os mais ricos, 1,7, 1,8 entre os mais pobres. Então, ela é uma taxa europeia. Então, isso faz com que a nossa população, ao ter envelhecido tanto, precise de vacinas que vão proteger contra as doenças que mais acometem essas faixas etárias. Então, por exemplo, as doenças respiratórias, que são as predominantes e as mais graves, elas têm hoje vacinas de grande alcance, de grande proteção. Então, vacina para pneumonias bacterianas, hoje existe a pneumo-20, que tem que ser tomada por todo mundo acima de 60 anos. Infelizmente, elas ainda não estão, algumas delas, incorporadas ao SUS. Elas só estão disponíveis no SUS para as pessoas chamadas de alto risco, isto é, pessoas transplantadas de órgão, portadores de doenças autoimunes. Para essas pessoas existem centros do SUS chamados CRAs, né, Centros Especiais de Imunização. Agora, se não, tem que tomar na rede privada. Então, a vacina pneumo-20 ela é super importante, e a vacina do vírus sincicial respiratório,
que é uma vacina que também, infelizmente, só tem na rede privada, mas eu já tomei. Todo mundo me pergunta se eu já tomei. Eu falei, claro, assim que chegou, eu tomei. Porque a proteção é tão alta que hoje, se você entrar em um centro de terapia intensiva, a maior parte das pessoas que estão hospitalizadas estão por doença respiratória e muitas por vírus sincicial respiratório. E antigamente, isso mudou completamente com a pandemia. O vírus sincicial respiratório era o vírus que dava bronquiolite em bebezinho, em criança prematura. Depois passou a acometer crianças rígidas, sem doença. Com a pandemia, como as crianças ficaram confinadas quase durante 2 anos, não houve aquele contato inicial. Então, a epidemiologia mudou. E hoje, o vírus sincicial respiratório é uma doença que mata gente de idade. E é por isso que essa população tem que ser vacinada. Estou fazendo esse alerta porque nós temos realmente tido essa preocupação de proteger, evitar, aquele velho ditado, né? Evitar para não remediar, né? É isso. Estou esperando me recuperar dessa pneumonia que a senhora está olhando comigo para mim tomar essa vacina. Estou esperando melhorar para tomar também essa vacina. Doutora, a senhora está agora numa batalha contra os cigarros eletrônicos, os chamados vapes, que viraram uma febre na Europa e que foram copiados no Brasil. Produtos chineses, sem que saibamos o que temos neles e que viciam tão rapidamente. No Brasil, proibido. O que a senhora pode falar com a gente sobre esses cigarros eletrônicos? Bom, sim, como diz o Drauzio Varela, eu sou inimiga número 1 da indústria do tabaco, né? Mas, enfim, sim, isso é uma tragédia, né? Eu já disse várias vezes isso, que eu considero uma invenção talvez das mais infelizes do ser humano, porque ela não tem nenhum outro objetivo, nenhum outro, né, que não ganhar dinheiro. E pouco importa se mata, se não mata. Então, assim, é a coisa mais inescrupulosa que eu já vi nas últimas décadas, foi a criação de algo que é capaz, segundo estudos muito bem conduzidos, que nós temos conhecimento e disponíveis, são capazes de viciar um adolescente em 5 dias de uso. A concentração de nicotina chega a ultrapassar 100 vezes 100, a de um cigarro convencional. Então, isso significa que um adolescente de 13, 14 anos que fuma isso, ele está totalmente dependente a partir de 5 dias de exposição, e se ele fuma de manhã, de tarde, de noite, etc., ele fuma equivalente a 400 cigarros convencionais por semana. Então, isso causa doenças pulmonares, e as doenças pulmonares que são causadas pelo cigarro ou por qualquer produto aquecido, né, de tabaco, qualquer produto, né, qualquer que seja ele, é capaz de danificar a arquitetura pulmonar de maneira indelével, ou seja, não tem volta. Então, o que nós estamos vendo, a consequência disso, isso é que me levou à Câmara dos Deputados, em Brasília, ao Senado Federal, a conseguir tirar de pauta, pelo menos por enquanto, né, um projeto de lei elaborado pela senadora Soraya Tronic, que é completamente equivocado, que quer liberar esses produtos com o argumento de que isso auferiria recursos. O que, inclusive, foi o que nos levou a procurar o Senado, mostrando que além da questão ética, que é um absurdo, como alguém pode ganhar dinheiro com algo que mata e que vicia? Era, no mínimo, antiético isso, né? Para usar a expressão mais leve que eu poderia. E, além disso, a matemática está errada. Quer dizer, se vai auferir 2,5 bilhões de impostos sobre isso, vai gastar 100 para tratar menino de 30 anos com câncer do pulmão, que não vai morrer logo, né, que vai depender do Estado para manter vivo durante muito tempo, e menino de 30 anos com enfisema pulmonar, que também não vai morrer logo, vai depender de tratamento, oxigênio, etc. Então, essa matemática é uma matemática totalmente errada, né, não é inteligente, né, para não usar outro termo, e ela é equívoca. Então, assim, a falta de escrúpulo de botar isso disponível, sabendo que isso é capaz de viciar, e toda a retórica que é usada pela indústria tabagista, ela é tão perversa. Isso fez com que o Brasil, de novo, tenha tido uma atuação pioneira, né? O Brasil tem uma regulamentação
contra os dispositivos eletrônicos ou aquecidos de tabaco desde 2009. Então, o Brasil, de novo, foi pioneiro na luta antitabágica, por pressão da própria sociedade, muito questionamento. Foi feita uma nova consulta pública em 2024. Essa consulta pública teve muita participação e a Anvisa, com isso, por unanimidade, reiterou, ratificou a decisão anterior com a nossa anuência. Todas as sociedades médicas elaboraram pareceres muito robustos que fortaleceram a Anvisa e nós hoje continuamos a ter uma regulamentação vigente que proíbe fabricar, comercializar e fazer propaganda. Ora, então, o que está circulando no Brasil que hoje é tão fácil encontrar em qualquer cidade, em qualquer centro urbano? É contrabando, é produto falsificado. Então, o argumento, por outro lado, Dauro, de que se deixar a indústria do tabaco dita séria, né, entre aspas, fabricar, nós vamos saber do que eles são compostos. Nada disso, isso não é verdade. O que nós precisamos é que isso desapareça do mundo. Essa que é a verdade. Os países que autorizaram começam a rever suas posições. Por quê? Porque o número de meninos e jovens que já morreram por isso, ou que estão dependentes. Então, assim, e por fim, o argumento de redução de dano, ele também já se mostrou equivocado, porque a Inglaterra criou, digamos, o provimento gratuito desses dispositivos para pessoas acima de 18 anos que quisessem parar de fumar. O que aconteceu? Quem sai do cigarro e vai para o vape, não larga o vape. Então, redução de danos cai por terra. E os que têm menos de 18 anos compram no contrabando. Então, porque lá também tem venda ilegal, infelizmente, na porta dos colégios. Então, a Europa, a Bélgica já proibiu, a Bélgica foi o país da Comunidade Europeia que tomou a primeira decisão de proibir completamente. Nós esperamos, né? Eu estive recentemente, 3 dias atrás, com o ex-primeiro-ministro Édouard Philippe, que estava aqui no Rio, nós já estamos com ele, conversamos, e ele disse, não, o parlamento francês já começa a colocar isso em discussão, porque o número de casos que está internando é muito grande. Então, assim, eu acho que o mundo tem que repensar isso, de modo geral. Medicamente, eu considero uma tragédia. Olha, muito obrigado. A senhora sabe que a senhora é a minha musa. A senhora sabe o quanto eu tenho pela senhora admiração, carinho, respeito, gratidão, sucesso. Acompanho seus canais, acompanho suas publicações. Quando passo meus apertos respiratórios, dou um jeito de fazer um contato com a senhora, e para mim a senhora é um patrimônio nacional. Muito obrigado. Deus aguarde, abençoe, a livre da maledicência, de gente que a inveja, de gente que não lhe quer bem, porque assim o Brasil deve muito à senhora e nós todos devemos muito à senhora. Um ótimo dia, muito obrigado por nos receber. Muito obrigada, Dauro, e parabéns pelo seu tempo que você está celebrando aí no seu programa. Muito obrigada, sucesso, um abraço a todos. Um abraço.